É isso, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso encontro, essa é a nossa live aqui. Você acabou de ver uma mão passando ali, é uma mão de bastidor, olha que massa. Ai, gente, fico feliz demais, tá? Tá, então os bastidores agora estão mais organizados, bora lá. Só ver se eu consigo ligar o meu ar-condicionado aqui, não estou vendo o meu controle. E preciso de uma aguinha por aqui também. É isso. Bom, gente, olha só, recapitulando, tem gente aí que já tá sofrendo. Pena que está acabando. Se você ouviu, né, esse comentário da colega e tá assim, o que tá acontecendo? Deixa eu contar pra vocês aí o que é o bastidor disso, tá? Eu estou aqui fazendo 3 lives diárias desde o dia 13 de abril. 13 de abril. Então, amanhã, né, sexta-feira, eu completo um ciclo de 60 lives em 4 semanas. Gente, é algo assim, surreal, né? Surreal mesmo, assim, de pensar. Quando eu decidi que faria isso, eu de verdade fiquei, será que eu vou conseguir? E estamos aqui, ó, terminando um ciclo. Isso não significa um fim eterno para esse ciclo. De alguma forma também isso aqui tem sido um teste para mim, né? E um teste até para eu entender, primeiro, a resposta de vocês, porque lógico, né, gente, fazer 3 lives diárias e se eu não tivesse audiência aqui não ia fazer o menor sentido, né? Então, eu acho que esse é um ponto. O que eu observei ao longo desse tempo? Cresceu muito a nossa audiência, então tem muito mais pessoas absorvendo, degustando, sentindo, vivendo esse conteúdo aqui na prática, tendo resultado. Gente, todo bom e santo dia eu recebo aqui muitos e muitos directs, mensagens, e-mail, né, de gente falando, nossa, as lives diárias, principalmente aí começando cedinho, foram como se fosse aquilo que eu precisava, né, ouvir nesse tempo de quarentena, para resgatar em mim esperança, vontade, alegria e naturalmente até a vontade de querer crescer na psicologia. Então todo esse conteúdo aqui é para ajudar você a viver de consultório e viver muito bem, de preferência, né? Então, esse é o ponto, esse era o objetivo. Então a gente aproveitar esse tempo que teoricamente para alguns, né, tá aí com essa ideia de ter menos trabalho, para outros já não, foi aí tentando adequar naquilo que era o melhor para si. Mas enfim, eu acho que é um ciclo importante. E ele dá início, né, essa maratona de lives aqui diárias, ele deu início, ele preparou o terreno, né? Ele preparou o seu coração, ele preparou a sua visão para que você pudesse embarcar comigo numa segunda etapa dessa nossa caminhada, que é a jornada Viver do Consultório, que começa segunda-feira, às 20 horas, com uma aula ao vivo, no qual eu vou te ensinar os primeiros passos para, de fato, viver e viver bem daquilo que é o seu trabalho como psicóloga clínica. Enfim, significa que segunda-feira nós temos um encontro. Esse encontro vai te mostrar um passo a passo estruturado, né, uma visão geral de um método que tem um passo a passo estruturado baseado em 3 pilares importantes que é capaz de fazer você, psicóloga e psicólogo, independente do seu tempo de formado, independente da sua abordagem terapêutica, independente de qualquer situação que você hoje acredite que seja limitante, quantidade de pessoas que você tem na sua cidade, onde você mora, etc, etc, etc. Segunda-feira eu vou te mostrar 3 pilares importantes, que é saber que você precisa divulgar o seu trabalho de uma maneira inteligente. Segundo passo, entender que fidelização, bom vínculo terapêutico, uma relação construída ali com aquele paciente que te permita trabalhar com essa pessoa da primeira à última sessão também é um grande potencializador do seu trabalho. E a gestão eficiente. Não tem como você crescer sem pensar em precificação, fazer uma boa relaçãozinha aqui, ó, gostosa com os números e entender que você precisa ter um planejamento de carreira, você tem que ter um planejamento de um modelo de negócio mais estruturado, você tem que ter metas claras para você alcançar. Enfim, né, toda uma parte de gestão que às vezes a gente torce o nariz assim, mas de coração eu preciso dizer que isso é tão importante quanto saber atender o paciente que está aí na sua frente. Sem um lugar aqui desse ponto, né, que eu chamo desde 2018 de 3 pilares do consultório de sucesso, é bem provável que a sua vida na psicologia seja mais difícil do que aquilo que ela precisa ser. Hoje de manhã falei sobre motivação, inspiração, falei sobre desistir, né? Eu disse para vocês que desistir nunca foi uma opção para mim. E gente boa do meu coração, eu já passei muito desafio. Muito desafio. E eu, dentro dos desafios, eu precisei entender
diariamente a lidar com as minhas expectativas, a saber sim que o não é parte de um trabalho, a saber sim que não é fazer para, é fazer até, né? Então, não é fazer para ter pessoas. Eu não imaginava bater aqui, né? A gente tem feito toda semana uma avaliação de como tem sido essas semanas aqui. Eu de verdade me surpreendo ao ver uma média de 200, 250, 300 pessoas, mais de 300 pessoas, né? Live de segunda-feira de manhã, segundona, gente, mais de 306 pessoas ao vivo aqui comigo, só no Instagram, fora o crescimento gigantesco que a gente teve no YouTube e no Facebook. Então, eu imaginei o seguinte, imagina se eu tivesse decidido fazer as 3 lives só o dia que isso já tivesse acontecido. E não, eu decidi fazer antes. E fazer antes hoje está proporcionando pra gente um crescimento exponencial, gigantesco, imenso, né? Dentro desse processo aqui. E sabe o que me encanta nisso aqui? É saber que hoje nós estamos como escola de negócios cuidando de você que cuida lá na ponta. Então aquele impacto que eu tenho ao atender os meus pacientes individuais aqui, eu potencializei hoje em 1.300 vezes só com quem é aluno do VDC e fora tantos outros que virão aí nas nossas próximas turmas. Então é uma alegria muito grande, eu quero introduzir esse nosso dia de hoje falando sobre isso. E, gente, de verdade, ó, tô gostando dessa nossa jornada. Então não significa, não sofram, por favor. Né? Muita coisa boa vem por aí, continuem sempre acompanhando. E mais, e mais, e mais, e mais. Que lindo, Malu, obrigada. Que lindo mesmo, assim, é ver que a gente tá resgatando esperança. Então, se você tá aqui e quer, de verdade, caminhar junto com um grupo forte, que te proporciona, sim, uma visão diferente daquela que é a sua carreira, bora! A comunidade VDC pode ser que sim, de verdade, seja o seu melhor lugar. E é assim que a gente vai. Vamos que vamos? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Algumas pessoas já foram já foram mandando solicitação. Deixa eu pegar aqui. Vânia Alves. Eu falei, né? Essa live desse horário é para eu responder a sua dúvida. Lembrando que eu sei aí, tem muita gente que colocou, né? Nossa, a questão, gente, de coração, às vezes a maior dificuldade nossa é essa parte tecnológica de fazer a mensagem chegar na mão da pessoa certa, né? Então, por isso que eu falo para vocês assim, com muito amor, vai pro Telegram. O Telegram tem uma entregabilidade imensa. Então, lá pelo Telegram você pode receber os links para as aulas da semana que vem, fazer todo o processo aqui. E-mail, principalmente quando você tem Hotmail, tem uma série de questões aqui que impossibilitam muito essa questão da entrega, tá? Maria Célia, que lindona. Pode ser, não, é o melhor lugar. A Maria Célia vai descer, né? Linda demais. Então, assim, vai pro canal do Telegram, entra no canal do Telegram, tem um link na bio aqui e vai para lá. Lá é uma forma de você não perder nada do que a gente tem feito aqui, de verdade. Além disso, hoje eu tenho uma novidade para vocês. Contar aí antes da gente eu responder. Ai, cancelou, né? Quem quer que eu chame, fala um oi aí para mim. O canal do Telegram é Psiconegócios, mas o link tá aí na bio, tá? Então entra aí na biografia, clica lá e vai. Ó, não, o que o canal do Telegram te proporciona? Você receber o link. Gente, pensa numa aula de 2 horas. Não tem como mandar no Telegram, não. Entendeu? Mas o link que você, às vezes, não recebe no e-mail, no Telegram você consegue. E aí você entra no link, entrou no link, vai pra sala, né? Teoricamente ali é a nossa sala virtual. E a coisa vai. Entendeu? É esse o caminho aí que você vai seguir. Vai seguir. Deixa eu ver aqui. Quem me chamou? Cíntia, falou, Cíntia Mello, me chama. É isso mesmo? Cíntia Mantelo, é isso? Gente, se eu falar o nome de vocês errado, vocês me perdoem, é porque aqui, ó, parece tão pequenininho que eu fico aqui, ó, tentando entender o que é. Ah, deixa eu contar pra vocês aqui. Hoje eu vou fazer uma live muito diferente à noite, viu? Muito diferente de todas as outras. Nossa, deu certo. Quem tá perguntando? Sim, você tá me ouvindo? Tá ruim? Oi? Tá Tô me ouvindo? ouvindo. É porque tá travando. Ah, tá. Me conta, lindona, qual que é a sua dúvida? Agora eu conto a novidade. Peraí, deixa eu entender qual que é a dúvida dela aqui. Pessoa está meio enrolada. Me fale. Então, é assim, minha dúvida é, né, assim, como fazer uma proposta para o paciente, porque assim, até hoje eu trabalho como?
para cada um paciente, de acordo com a renda da pessoa, eu faço a proposta de preço. Só que às vezes, assim, eu tenho uma pessoa, por exemplo, 120, eu tenho outra de 150. E se essas pessoas acabam se conhecendo, ou um indicando o outro, ou tem aquela conversa, e aí fala assim, né? Uma é 120 e outra 150. E aí, né? Como fazer isso de forma ética? Porque a gente sabe que existe a diferenciação, não vai ser todo mundo do mesmo valor. Mas como fazer isso, que eu não sei. Eu acho, Cíntia, eu vou Não precisar te tem falar isso? uma má notícia. Eu posso ser sincera? Posso? Você me Pode, autoriza? Eu acho a coisa mais injusta é a pode. gente definir preço de Estou aqui para sessão aprender. baseado. Então, que bom, que bom. Eu acho muito injusto a gente decidir um valor de um serviço, primeiro nosso, e usar um critério totalmente subjetivo na ideia de quem pode pagar mais, paga mais, quem às vezes não pode pagar, ou pelo menos diz que não pode, porque tem muito isso. E a gente começa a entrar no universo que eu não acho que nenhum psicólogo precisa. Porque quando você está fazendo isso para uma, duas pessoas, ainda é um pouquinho mais simples de administrar. Mas se você quer se tornar referência, isso aí é impossível. Eu acredito que, como todo serviço, todo serviço tem um preço base. E o nosso é um serviço, ele precisa ter um preço base. Significa que se a pessoa não está ali e às vezes ela não pode arcar com aquele valor, você deve encaminhá-la para alguém que cobre um valor próximo daquilo que é a realidade dela. E tá tudo bem, isso é ético. Agora, imagina isso, você atende pessoas e elas são conhecidas e elas falam, aí de um você cobra 150, o outro cobra 100. E eles são amigos, eles têm uma visão parecida. Qual é o critério que a Cíntia usou para cobrar 100 de um e 150 do outro? No mínimo, isso te... Sei lá, pra mim, a minha sensação é que desmoraliza o que você faz. Porque parece que é mentira. E, teoricamente, tem um quezinho, entendeu? Então, assim, o que eu acredito? Tá? Como uma profissão que quer crescer e quer ter um lugar de reconhecimento, a gente precisa cuidar disso. Primeiro parâmetro para você definir preço de sessão é o seu cálculo. Você precisa ter uma visão de qual é o seu cálculo. Agora, em alguma situação ou outra ali, você poder flexibilizar uma situação ou outra muito, muito particular, às vezes sim, mas nunca, assim, eu sinceramente eu acho muito ruim isso. Porque se coloca no lugar desse cliente. Por que o fulano paga 30 e eu tenho que pagar 100? Eu tenho cara de rica? Sabe por quê? O critério que eu acho que a gente usa para fazer um negócio desse é subjetivo demais, gente. Não faz isso não, o mercado vai colocar a gente num negócio ruim com isso, não. Preço é único, tá? O valor é único. Pensa o seguinte, você tem que ter uma definição clara daquilo que é o seu valor baseado num cálculo. Esse valor é definido com aquela pessoa ali e tem que ser único. Se a pessoa não encaixa naquele valor ou tá muito diferente, isso predispõe, então, uma ideia de que às vezes essa pessoa precisa ir para um outro lugar que tá tudo certo. Alguém falou ali, geralmente a maior parte são psicanalistas que fazem isso baseado na visão teórica. E aí, de novo, eu sempre falo isso aqui toda vez. Se a sua visão teórica predispõe isso, tá tudo bem, obedece o que eles te orientarem. Mas eu só acredito que tem um mercado lá fora. E esse mercado tem pessoas. E sem ele, para puxar o nosso serviço, a gente não vive. Então, assim, ninguém vive da teoria do livro. A gente vive da vida real, da prática. Então, assim... Entendeu? E na prática existem pessoas. Na prática, essas pessoas se relacionam. Elas se conhecem. E eu, sinceramente, acho que a curto prazo isso pode até funcionar quando você tem um ou outro. Agora, se você quer reconhecimento, estabilidade, uma agenda completa, estável, coerente, isso não frutifica. Porque é muito complicado. Muito, muito. Aí a pessoa... Gente, vou contar uma coisa para vocês. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu anunciei em janeiro, Cíntia, que a gente teria a última turma do Viver do Consultório pelo mesmo valor que era desde 2018. Em 2019 eu não fiz reajuste. E aí esse ano a gente vai fazer. Aí eu anunciei em janeiro que isso iria acontecer. Aí veio, e eu anunciei na turma de janeiro. Aí a gente abriu uma turma em março. Quando eu abri a turma de março,
por causa da pandemia, do corona, mil coisas, tinha acabado de estourar tudo isso, eu não achei sábio fazer um aumento naquele momento ali. E aí eu falei, gente, olha, eu tinha anunciado em janeiro e agora eu vou voltar atrás. Eu não volto atrás em nada do que eu falo aqui, mas nisso eu entendi que eu deveria voltar, até porque a gente estava vivendo uma coisa que eu nunca pensei em viver na vida. Choveu direct de gente questionando. Você falou que ia aumentar e não aumentou. Eu falei para minha amiga comprar e ela falou que o preço está igual. Eu me senti injustiçada. Você entendeu? Que quando cresce tem isso? Entendeu? Choveu um monte de gente reclamando. Porque, você tinha me falado que ia aumentar e eu, tipo assim, a pessoa antecipou para não. E como eu não aumentei, ela se sentiu injustiçada. Imagina isso numa conversa entre amigos. Como que fica? E além disso, de verdade, Cíntia, de verdade, eu acho injusto, porque às vezes, gente, quem tá no consultório sabe, tem gente que tem a arte de ser dramático na vida financeira. E ele te conta que a vida dele tá difícil, que ele não pode pagar, que tá difícil demais. E aí ele vai, principalmente se a pessoa for mais manipuladora, e ela vai te contar um cenário terrível. Um mês depois, 2 meses depois, ela fala assim, Cíntia, eu não vou hoje não, porque eu vou viajar. Eu não vou hoje não, porque eu troquei meu carro. Eu não vou hoje não, porque eu comprei o celular da marca X, que agora renovou aí, todo ano, e agora eu tô apertada. Aí você olha e fala assim, mas cadê aquela pessoa que não tinha dinheiro para nada, que não podia fazer nada, que não sei o quê? Então eu acho que até nisso a gente pode errar demais e ser muito injusto. Sim. Por isso que eu falei para você, você me autoriza de falar a verdade daquilo que eu acredito? Que as pessoas às vezes manipulam, tá? Manipulam muito. E eu acho que dentro dessa ideia da psicologia ainda tem muito isso. Tem muita gente que associa psicólogo como uma ideia mais assistencialista. E eu ainda preciso dizer para vocês uma coisa, com muito amor de novo. Tudo que você tem hoje de conhecimento para aplicar no seu atendimento foi fruto de investimento seu. Eu acredito que você não estudou, comprou livro, fez pós, sei lá, fez supervisão, foi tudo gratuito. Ou pagando aquilo que você poderia pagar. Por exemplo, eu vou fazer um curso agora. Eu não entrei em contato com o pessoal e falei assim, olha, eu só posso pagar tanto. Não, eu quero um curso, esse curso vai me ajudar a atender melhor. Naturalmente, quando eu entrei em contato com eles, eles falaram, esse curso custa tanto. Eu não fui lá para falar assim, não, deixa eu negociar aqui, só vou pagar aquilo que eu posso. Gente, não existe isso. E por que que na hora de repassar isso para o meu cliente, eu tenho que ter essa ideia? Agora, se a sua teoria terapêutica acredita nisso e funciona para você, e para você, tudo isso que eu falei aqui não faz sentido nenhum, aqui eu não estou para a ideia de concorda ou não concorda. Para mim, a lei é o resultado que está gerando. Então, se isso para você tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Não, tá me incomodando. E essa flexibilidade também é ruim para mim, né? Porque imagina, de verdade, acaba você não tendo controle de quanto você ganha. Porque se cada paciente é de um preço, sim. E aí você fica até em dúvida, nossa, quanto foi que eu falei para ele, né? Isso. Pensa. Aí imagina a pessoa volta 6 meses depois. Aí ela pergunta, e aí, tal, não sei o quê. Aí você fala o valor para ela, uai, mas não era tanto. Aí você olha e fala assim, meu Deus, é agora. É mesmo. Eu tenho que ir lá no livro caixa saber quanto que era o valor daquela pessoa específica. E aí, gente, não dá não. Gente, de novo, com coração, Cíntia. Quando você tem 1, 2 atendimentos, até vai. Mas se você quer ter 20, 25, não vai. Você não tem memória para lembrar uma... Imagina 20 atendimentos por semana, cada um de um preço. E outro, seu negócio não cresce. Eu não tenho. Não cresce. Não cresce. Porque você tem que ter previsibilidade, você tem que ter um pouquinho aí sobre essa sensação, né? De lucratividade, você tem que saber margem, você tem que saber sobre investimento. Como é que a gente precifica algo que vale... Dependendo da cara da pessoa. Gente, eu não sei. Não sei de onde que tira os negócios desses. Não existe isso em lugar nenhum. Na verdade, isso foi um ensinamento que realmente foi um professor psicanalista que passou. Hoje eu não sigo essa linha teórica, eu sou cognitivo, mas ninguém nunca desconstruiu isso. E tem sido um peso, uma dificuldade, porque eu fico muito presa nessa flexibilidade. Pois é. Aí, só que também ainda não ficou claro, Rosane, eu já assisti algumas lives falando, mas não ficou claro como fazer esse valor, sabe? Eu ainda não estipulei, não consegui ainda. Então, e você até vai mesmo assim, a aula de quarta-feira, lembra que a gente vai ter a jornada semana que vem?
Aula de Certo. quarta-feira, eu vou ensinar vocês a fazerem esse cálculo. Um jeito de Beleza. fazer. Quarta-feira, então, 8 horas, eu espero você na aula com o caderninho ou com a Tá sua bom. calculadora, né? Porque eu acho que não é mais fácil. Verdade. Tá ótimo, Eu vou então. te Muito ensinar a fazer o obrigada. cálculo. Aí eu sei que para muitos, tá? Cíntia, beijo. Só completar o raciocínio aqui. Para muitos Tudo podem bem. pensar assim, e agora, né? O que eu faço? Gente, você vai ter que entender o seguinte: existe um caminho hoje e um caminho que você vai construir para o futuro. Só que se você não estanca isso hoje, você vai ter. É um problema eterno. O que eu sempre oriento aqui o pessoal a fazer? Você vai definir um valor, quem novo chegar vai ser sempre naquela ideia, daquela média, daquele valor, e esses outros aí, que é cada um de um jeito, até você dar alta, você vai ter que administrar. Normalmente tem aqui, ó, para quem, eu sempre falo, né, que às vezes dependendo aí do nível que tá, em 1, 2 anos você consegue equiparar e ficar todo mundo bonitinho. É isso. Aí, ó, Ana, sou da turma 9, aprender, do PDC, né? Aprender esse cálculo, o valor da sessão é tudo. Gente, sessão não é achômetro, tá? E muito menos isso. Você olha para a cara da pessoa e é tanto. Você olha para outra cara, é tanto. Não, gente. Vamos para uma vida mais profissional, né? Hoje eu tô muito dura, mas eu acho que é isso, né? Vamos acordar para a realidade de que existem serviços, processos e pronto. E tá tudo certo, bora lá. E de novo, de coração, de novo, assim, sem querer fazer nenhuma, eu não tô falando fazer nenhuma crítica a nenhuma abordagem terapêutica, a respeito de todas elas. De novo, só acho que, de algum jeito, a Lu falou um negócio ali que é importante. Eu até falei sobre isso para os alunos nossos também aqui, ó. Na pandemia, flexibilizei 20%, achei que era importante para esse momento, deixando claro que era só agora. E tá tudo bem. É um momento específico. E agora, daqui para frente, é pensar que, ó, sempre pensar no meu modelo de negócio. Flexibilidade é parte da decisão do empreendedor. Agora, eu só não posso flexibilizar o tempo inteiro, porque senão eu tô aqui, né, pensando que era uma regra, né? É isso. Então, Bruno, o cara acabou de colocar ali também, né? Ela perguntava qual é o valor do que a pessoa pode pagar, se tá assim, se funciona, tá tudo bem, siga. Eu só acho que isso é uma injustiça muito grande contra a nossa própria formação. Porque eu não vejo isso funcionando em nenhum outro lugar. Vocês já viram algum outro tipo de serviço que você contrata que é desse jeito? Eu nunca vi. Nunca vi. Tá tudo certo, né? Bora, deixa eu ver. Me mandem aqui. Quem tinha mandado lá? Fala um euzão aí pra mim, pra eu te chamar, porque eu estou perdida aqui, gente. Ai, ai, ai. Sobre essa questão de quando falar o valor, é a aula 2 da jornada. Terça-feira, 8 horas, eu vou mostrar para vocês o mapa da divulgação inteligente. O mapa, o que, que você vai fazer. E no fim eu vou ensinar bonitinho, com roteiro, como é que você responde a pergunta. Como funciona a sua consulta? Quanto é? Essa coisa. Então, terça-feira, 8 horas, é o tema da nossa aula 2. Só recapitulando, a primeira aula, segunda-feira, 8 horas, eu vou falar sobre os primeiros passos no consultório. Segunda aula, terça-feira, 8 horas também, ao vivo, vou te explicar sobre o mapa estratégico da divulgação inteligente e vou te apresentar aí como é que você responde o seu cliente para fechar, tá? Não é só para apresentar por apresentar, não. É para que você possa converter isso, né, em agendamento. E na aula 3, que é quarta-feira, eu vou te falar sobre modelo de negócio em psicologia e precificação daquilo que é a sua sessão. Quinta-feira é um outro conteúdo que eu ainda estou preparando aqui, mas eu tenho certeza convicta, maravilhosa, que vai ser incrivelmente bom. Certo? Fato. Qual que é a diferença agora, gente? Quem fez aí antes, é porque antes a gente fazia em dias alternados, tá, Maria Célia? Agora vai ser jornada intensa, maravilha, vai ser de segunda a quinta. Vai ser intenção, intenso, 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 todo mundo junto. Bora lá. É 8 da noite, tá? 20 horas. 20 horas, 20 horas, 20 horas. Quem falou eu? Vamos lá então, Thalita. Gente, esse negócio de preço é uma dúvida complicada, né? Não é no Instagram, não. É numa aula fora daqui, tá? Fora daqui.
Chamei Ai, aí. que Oi, deu nervoso. certo? Tanto tempo esperando e hoje veio. Show demais, menina. Eu olhei, gente, não acredito que eu consegui. Show, muito bom. Seja muito bem-vinda. Me diz, como é que eu Bom, posso te ajudar? a minha dúvida é assim, eu Gente, trabalho ela com está surdos. maquiagem em plena. Olha, maquiada em plena. Ah, Bonitinho eu fiz demais. atendimento hoje de manhã e fiz a make esqueci da máscara de cílios, mas tá valendo. Né? Ninguém tá vendo, meu bem. Pode ficar tranquila. Não vai ter um hater para falar assim, você não passou o negócio. Esquenta não, vai lá. É verdade. Pula, pula essa Então, eu parte. trabalho com surdos e a minha dúvida é porque, assim, a gente que trabalha com surdos, né, que é, no meu caso, eu sou intérprete e também psicóloga e busco fazer o trabalho para os dois lados, né? Só E para aí eu entender, fico você com aquela atende pessoas pela linguagem dos sinais, é isso também, né? pela língua de sinais, Que isso. massa, Inclusive, hein? meu TCC foi voltado para essa área, né? Na época, eu escrevi surdos, dificuldades enfrentadas na comunicação com pais ouvintes. Que massa! E, e hoje eu fico com dúvida, porque assim, a cultura é muito diferente dos surdos para os ouvintes, e ao mesmo tempo eu fico com aquela dúvida assim, como é que eu vou divulgar o meu trabalho para os surdos, mas sem perder o público ouvinte, ou como divulgar para os ouvintes sem perder o público surdo, sendo que são alguns casos são demandas iguais, mas tem as suas peculiaridades, né, por conta da cultura, e aí eu fico sem saber o que fazer. E você fala, assisti várias lives suas já, e aí ela fala, você explicando pra gente, né, foca, cria um nicho e tudo mais, e aí eu fico, mas como que eu vou criar um nicho sem perder o outro? Tá, Aí sabe o que eu qual tava foi a minha pensando aqui? estratégia inicial? Então, Que eu fala. tinha feito. Você falando de texto, né, publicação em vídeo e tudo mais. Eu comecei a fazer vídeos em português, e aí depois eu fiz vídeo em Libras, traduzindo o vídeo anterior, porque são conteúdos que eu considero importante. E ao mesmo tempo, uma das minhas primas também são psicólogas, Uhum. ela falou assim, tá, ao invés de você fazer só um conteúdo em português e traduzir para Libras, faz também um conteúdo para os surdos, mas eu fico perdida, porque eu não quero perder nenhum dos dados. Que é difícil focar também só no trabalho com os surdos, né? Por que Por você ser acha uma que uma demanda coisa exclui a pequena. outra? Não vejo que exclui. É porque, assim, as culturas, elas são bem diferentes, né? A cultura ouvinte, por exemplo, a gente chega e fala assim, tá tudo bem? Aí a pessoa responde, tá. Só que a expressão corporal, facial, o corpo dela todo tá dizendo que não tá. E a gente entende. E para o surdo não existe isso. Você chega e fala, ele pergunta para você, tá tudo bem? Você tá mergulhada em lágrimas e você fala que tá tudo bem, o surdo não te larga enquanto você não disser o que realmente está acontecendo. Ou, não, eu não tô bem, mas eu não quero conversar. As diferenças da cultura, né? Tá, só que aí a questão é outra ideia. Você tem que deixar um pouquinho a cultura, porque o que faz a sua divulgação ser eficiente não é a cultura, é a dor. E aí você tem que entender, por isso que eu fiquei aqui, por que você está achando que uma coisa exclui a outra? Se você vai falar em português ou se você vai falar em Libras, né? Vai traduzir em Libras, é só instrumento. Do outro lado vai ter um ser humano. E esse ser humano ele tem um problema. E eu acredito que o problema é comum. Assim, ele pode se apresentar de formas diferentes. Aí você vai ter que começar a entender. A única questão aqui que você vai ter que definir o nicho. O nicho é dor. Então, é uma fatia desse mercado, dentro das dores e dificuldades que as pessoas têm, que você quer falar. Entendi. É um assunto. Esse assunto, ele é comum à ideia do surdo e do não surdo? Não sei se eu posso falar assim. Não, surdo Do e ouvinte. ouvinte que você fala, né? Não é o meu mundo, né? Então, eu posso falar errado. Tranquilo. Então, tá aqui, do surdo e do ouvinte. Só que aí você tem duas personas. Essas personas, elas têm o mesmo problema, mas eles se mostram de uma maneira diferente. Na sua divulgação, é natural que você vai ter uma conexão diferente com um e com o outro. Mas eu entendo que quando você fala da comunidade, né? Eu acho que são pessoas que andam muito
Se juntam. Eles andam em grupo, Em eles grupo. se unem mais, tem Isso. eventos voltados para eles e tudo mais. Isso. Inclusive, onde eu tô morando hoje, eu cheguei um pouquinho antes da pandemia travar todo mundo. E eu ia começar justamente um trabalho para agregar e fazer os surdos se unirem, porque eu tô em Duartina, que é entre Bauru e Marília. E o que eu percebi é que não tem um trabalho voltado para os surdos aqui Uhum. ainda. Então, os poucos surdos que eu conheci, eles falam assim: ah, eu vou para Bauru para resolver tal coisa. Ou, Uhum. eu vou fazer o local lá de Bauru que vai resolver isso. Ou eu aprendo por tal. Sim, Então, eu estou querendo iniciar esse projeto aqui com eles. sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso só focar nos surdos. Quando você fala isso, é porque você acha que não tem o quê? Não tem público? Não tem quantidade de pessoas? Não tem público e assim, o público ele é muito pequeno. Uhum. Ainda há uma dificuldade em relação à questão dos surdos, porque o surdo ele ainda foi muito vitimizado, que é algo que precisa ser trabalhado dentro Uhum. da cultura. O surdo ele é muito vitimizado e ele acaba sendo visto como alguém que eu sou coitadinho, eu preciso de ajuda. Os profissionais para atender o surdo, abre aspas, são os mais caros, mas o surdo em si não tem condições para pagar, porque eles recebem ainda pelo governo por esse pensamento de ser, de necessitar de auxílio, alguma coisa do gênero. Entendi. Eu entendo o que você falou. Eu acredito no que você falou. Eu fiquei pensando mesmo nisso, assim, né? De se você focar isso, só nisso, você vai ter pouco público, no sentido de poucas pessoas que sofrem com um problema, porque aí você estaria Porque dentro na cidade da que comunidade eu morava antes, eu atendia e eu lembro que não como tem tanta que era. procura, né? Porque aí é dentro da Isso. comunidade, ainda fragmentar aqui, dentro da comunidade, as pessoas que precisam da psicoterapia, porque não é toda pessoa surda que vai precisar. É ou não é? Sim. Então ainda tem essa questão aqui. Só que se você, Thalita, faz a segmentação baseado na dificuldade e junta isso com a ideia de que você tem esse diferencial, que é também fazer esse trabalho em Libras, aí você resolveu esse Sim. problema. Entendeu o que eu falei? Entendi. Você pega Entendi. pela necessidade, então você vai focar numa dor que você percebe, até porque pelo que eu tô ouvindo aqui, é um lugar que você conhece. Então, o que mais faz uma pessoa com a questão, né, de ter aí a questão auditiva, buscar ajuda psicológica, ajuda de um psicólogo? Porque outra construção que eu quero que a gente trabalhe aqui, gente, as pessoas buscam serviço por necessidade. A gente acha que é aquilo, né? Acordei de manhã, quero fazer psicoterapia. Não rola. No mundo real não é assim, não. A pessoa tem um problema. E esse problema gera para ela uma ideia de que aquilo está tirando o sono, está tirando a paz, está incomodando a realidade dela ali. E aí isso faz ela querer algo mais para resolver. Então, tudo bem. Qual é o problema mais comum ali que de algum jeito eles têm? E que fariam com que eles buscassem o seu serviço. Problema todo mundo tem, mas não significa que todo mundo busca psicólogo para resolver. Isso é um ponto. Sendo bem racional, né? Bem racional porque existe um mercado, né? E aí com isso tá, tudo bem. O que é comum a essa realidade e que também as pessoas que são os ouvintes têm? Aí a Thalita é referência naquele assunto X. Com isso, ela tem um diferencial que a Rosane, por exemplo, não tem. Olha, a Rosane fala sobre ansiedade para o público geral. Mas a Rosane não faz. Se chegar alguém aqui que é um surdo hoje com essa queixa de ansiedade, eu vou ter que encaminhar para você. Olha que massa. Não tem como, entendeu? Eu não faço esse tipo de serviço. Do mesmo jeito que a gente tem uma aluna no BDC aqui, que ela trabalha, tá aqui, tá no Brasil, mas ela atende, o foco dela é atender pessoas com, se eu não me engano, ou é ansiedade ou é relacionamento. Não lembro acho que é relacionamento. E ela atende em inglês. Qual é o foco dela? Estrangeiros no Brasil. Olha que massa. É quem mora aqui, mas não é brasileiro. E tem a dificuldade de conexão em relação à questão da língua. Então, eu acredito que o instrumento Libras é um recurso. Agora, você tem que falar para as pessoas, né? E aí isso vai te posicionar como alguém nessa região. Aí eles vão parar de viajar para outro lugar porque eles têm você. Mas aí vem. Entendi. E não é só porque você faz em Libras, é porque você fala de um assunto que é uma dor comum para eles. Aí você não está excluindo nenhum público. Entendeu?
Entendi. Ó, a Muito Vivian falou um obrigada. detalhe ali que eu tinha até pensado. Essas pessoas têm os cuidadores, ela tem família, você poderia trabalhar relações familiares, tudo isso que você falou. Uhum. É assim, só É. cuidado. Às vezes, quando a gente está muito no nicho, assim, né? Muito no universo daquilo que é o processo, a gente começa a ver mais as dificuldades. Eles têm, né, todo um Uhum. processo de existência e tal, não sei o quê. Mas tem aqueles que vão valorizar e que vão pagar, principalmente se eles sentem que Sim, tem uma sim. necessidade. Outro ponto importante é olhar que essa pessoa ela não está sozinha, né? Ela está inserida num meio. Quem é esse meio que está perto dela? Porque às vezes esse ouvinte que Uhum. você vai atrair é a pessoa que é familiar, que é, sei lá, que trabalha hoje tem, né? Acho que até é obrigatório as empresas terem uma contratação específica para questões, né, de pessoas com esse tipo de problema. Então, assim, Quando você tem um esse- universo imenso para trabalhar. Só cuidado para não ficar nessa É. ideia assim, eles não pagam, eles não podem, eles têm a ajuda do governo. Essa Não, até que generalização eles é pagam. tensa. Tem muito a questão do. Quando eu atendia na minha cidade natal, inclusive, a dificuldade deles é assim, de dar continuidade no processo terapêutico até que tudo se resolva, digamos assim, né? O surdo, ele vem, tá com crise, resolveu a crise, ele some. Aparece outra crise, ele aparece. Ele Aí volta. o seu negócio é outra coisa, é fidelização. Como é que você tem desenvolvido vínculo terapêutico, relação terapêutica e experiência de atendimento para que ele entenda que existe um processo e que ele tem que caminhar até o fim. Aí são outros Entendi. elementos, entendeu? Aí a gente aí Entendi. é outra conversa. Entendi. Certo? Foi? Nossa, amei. Beijo. Foi. Muito Sucesso. obrigada. Valeu. Seja uma Beijo. referência nisso aí. É isso. Sim. Gente, ó, detalhe aí, hoje eu vou precisar sair 5 minutos antes, de verdade, meus corações. Eu tô chegando todo dia atrasada. Chegando não, né? Começando minhas coisas de 2 horas, todo dia atrasada, porque eu tô perdendo meu negócio aqui. Mas deixa eu contar uma história pra vocês que é importante dentro disso que ela falou aí agora. Gente, Bruno, bora lá. Cuidado com essa coisa. Esse tipo de perfil de público não faz, né? Cuidado, 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 tá? É muito mais ferramenta de fidelização que vai te fazer ajudar essa pessoa a chegar até o final, do que a conclusão dela. Bruno, tudo bem contigo? Sempre Olá, te vejo por aí. tudo bem? Nem sabia que ia Nossa, ser você, chamado. Tudo bem, que tudo bem. massa. Chamou, chamou, deu aí. É, Foi. exatamente. Me conte como posso te ajudar. Então, Rosane, eu sou psicólogo também, né? Muito Psicólogo bom. clínico. Eu também. É, Massa. e assim, eu tô começando agora as lives e tal. Não me via Massa. nesse lado das lives, achava que era coisa de blogueiro. Enfim, mas Eita, mais um que quebrou o preconceito, Bruno? exato, exatamente. Vi que a Massa demais. ferramenta auxilia para todos, Ajuda. né? Você Sim. que dá sentido a ela, né? Então, e aí eu comecei a utilizar, gostei muito, teve bastante procura. Aliás, os temas que eu tenho feito agora é relacionado ao que o público me pede, né? Massa. E o que acontece? Como a gente está em meio a essa pandemia toda e tudo mais, eu comecei a perceber que, claro, eu preciso, obviamente, criar um nicho, assim como você vem falando sempre. Só que eu queria me sentir útil no momento para ajudar um pouco, né? Diminuir esse lance todo de midiático, né? Desse sensacionalismo todo e tudo mais. E eu queria Uhum. falar sobre os assuntos que o público estava me pedindo, né? Sobre os impactos emocionais como um todo. Sim, sim. E aí, de acordo com o que o público me pedia sobre, por exemplo, Bruno, fala um pouco sobre motivação, sobre ansiedade, sobre regulação emocional. Eu fui buscando especialistas, alguns amigos que são da área, para contribuir. Uhum. Eu queria saber se eu, assim, se eu não estou generalizando demais para poder chegar no nicho, que é um nicho que eu gosto, que eu sempre falei foco desde a época da graduação, é o luto. E aí eu queria afunilar um pouco mais para o luto do homem, que é algo que não é muito trabalhado, né? E aí eu queria, obviamente, na pandemia vai chegar esse momento, né? Infelizmente, e eu queria Sim. afunilar, começar já de agora, falar sobre os aspectos gerais do que está acontecendo agora da pandemia para chegar nesse nicho que eu quero, que é o luto. E aí eu finalizaria por ali e continuaria a carreira por ali. E eu queria saber se eu não estou fugindo tanto. Sabe qual que é o detalhe aqui, Bruno? Eu até falei disso, eu falei isso para uma pessoa aqui semana passada. Às vezes a gente falar de um monte de assunto diferente, a gente gera confusão na audiência.
Aí o Bruno é aquela pessoa que eles não sabem. E por mais que sim, é interessante, porque necessidade sempre vai ter. Você vai crescer e vão ter pessoas te perguntando sobre um monte de coisa. A questão é você entender que, principalmente quando a gente usa esse instrumento aqui, o específico sempre vai ser melhor do que essa coisa mega geral. Só que você tem um jeito de fazer, que eu posso te ensinar. É você pensar assim, que mesmo nesses conteúdos que você está colocando agora, que são coisas um pouquinho mais abertas, você começar a trazer a visão disso que você quer trabalhar, porque eu entendo que, infelizmente, a gente vai ter uma demanda imensa de ressignificação de luto nesses próximos meses. Gente, sim, com certeza. Pensa, a experiência da morte está muito diferente. Imagina como tem sido para essas pessoas, para as famílias, a ideia de não poder ter o velório, que é a cerimônia. Exatamente. Imagina como que é isso. Para mim, assim, é muito contra a uma história que sempre foi assim. Então, de alguma forma, isso traz para as pessoas uma necessidade de se apegar, né? De ter. Então, a ressignificação, o processo que você falou aqui, né, da interpretação das emoções ligadas a isso, você pode trazer essa visão do luto e da perda dentro desse assunto. Ele não vai ser o principal, mas você pode falar disso no que você está chamando hoje de generalista. Agora, digamos que você... Aí, a Maria Célia trabalha até com isso, né? A Maria Célia tá ali, ó. Legal. A aluna nossa, ela trabalha com isso, com a questão do luto e da perda. Então, digamos que hoje você faça 5 conteúdos. E aí, agora, você quer começar a nichar para a questão de luto e perda. E tá muito em sintonia com o momento da pandemia. Eu acho que você está dentro do furacão. Porque eu acho que hoje a gente tem 3 grandes problemas. O primeiro deles é, lógico, a ansiedade. O medo, a preocupação, o futuro, o que vai ser quando termina. O segundo, questões ligadas a relacionamento. As pessoas tinham um hábito de se relacionar e hoje elas estão num hábito totalmente diferente. E o terceiro, Bruno, é perda. Então, essa sensação de perda, de morte, o noticiário está aí trabalhando muito em cima disso, né? De uma maneira até infeliz, é uma opinião minha. Porque, para mim, acho que a televisão acha o máximo divulgar sei lá quantos mortos em 24 horas, sei lá quantos mortos na última hora. Parece que eles têm um prazer nisso, que eu olho assim e falo, gente, isso é para destruir a emoção das pessoas. Porque o número, né, isso choca e eles sentem prazer em maximizar isso. Mas, enfim, tá aí, é algo que existe. Então, acho que a gente tem um terceiro pilar aqui, que é o que você está falando. Então, se você tem faz 5 conteúdos hoje, de segunda a sexta, um exemplo, tá? Começa falando 3 sobre luto e perda e 2 do generalista que você falou. Vai migrando daqui para frente, diminuindo o que você faz e aumentando o outro. Até você ir para uma balança tipo 4 sobre o nicho que você quer e 1 sobre um assunto mais aberto. Aí você não está perdendo. Você está fazendo uma transição tranquila. Um equilíbrio, né? Você não mudou da noite para o dia, mas você foi preparando essa audiência para fazer isso. E aí você vai mais tranquilo. É uma boa forma de fazer a transição. Vai diminuindo. Não para, porque a pessoa está assim, às vezes ela está acostumada, né? Você está já fazendo, então elas estão acostumadas a um jeito de fazer. Então, como elas estão acostumadas, eu acho que não deve ser uma quebra brusca. Mas pensando ali numa migração mesmo, assim, sabe? De 5, você faz 3 de uma coisa e 2 de outra. Aí depois você coloca 4 em 1 e vai migrando. Vai dar certo. Vai ser lindo. E faça isso, tá? Eu tenho falado muito isso aí para Maria Célia também nos nossos ao vivo. Eu acho que a sociedade vai precisar muito de quem tem bagagem teórica, repertório teórico para cuidar disso. Porque eu acredito que a demanda vai aumentar muito. Porque hoje, acho que a gente ainda está muito no olho do furacão. Acho que as pessoas ainda não têm nem consciência. Mas a hora que passar, eu falo assim, porque é aquilo, né? Essas questões que ligam à morte, às vezes é 1 ano depois que a pessoa chora, né? Que ela vai ter... Chorar no sentido de entrar em contato com a dor. Mas eu imagino como é que vai ser isso tudo daqui a 1 ano. O que vai ser na vida das famílias daqui a 1 ano? E aí, Bruno, Maria Célia, todo mundo que trabalha com isso. Eu falo que não é um nicho que eu trabalharia. Eu não tenho preparo emocional para isso. Assim, eu tenho muita dificuldade em lidar. Por isso que eu não gosto de hospital, é outra história. Mas eu acho que lindo, espero de verdade que vocês façam um trabalho de excelência. Porque pessoas vão precisar muito. Certo, Obrigado. Bruno? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Sucesso. Me inspirou bastante. Já indiquei Que para várias massa. pessoas que eu conheço, inclusive de outras Que áreas, massa. né? Porque Que está massa. correlacionado com como conduzir um consultório, carreira. né? Independente se você Isso. é médico, se você é fisioterapeuta, Sim. se você é psicólogo.
E eu achei Sim. perfeito. Achei perfeito as Show. suas colocações. A gente Obrigado. está caminhando para uma visão de crescimento geral. É isso, sucesso. Bruno, Para muito você bom ter também. você aqui. Show, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso. Maria Célia falou ali, mandou uns beijitos. É isso mesmo. As pessoas vão precisar muito, gente, de verdade. De verdade. Ó, a Dáustria falou ali, não podem nem consolar uns aos outros, porque tem que manter o distanciamento, não pode ter o velório. Gente, isso tudo, né? Ó, a Maria Célia já até te propôs aí, Bruno. Faz um contato com ela. Vocês podem fazer um trabalho lindo juntos mesmo. Acho que as pessoas vão precisar. Deixa eu contar rapidinho a novidade para ir embora. Hoje, às 21 horas, nós vamos ter uma live aqui. Essa live vai ser diferente. Sabe por quê? Eu vou fazer uma live com o meu marido sócio. Sabia? Vou contar para vocês uma história inspiradora de um negócio em família. É ou não é uma novidade massa? Então, hoje, a gente não vai ter a live de 18h25. Nós vamos ter essa live às 21 horas, que eu vou precisar dar organizada na casa aqui. Vida real, né? Vida real. Então, nós vamos organizar a casa, deixar tudo bonitinho ali, quietinho. E 21 horas eu vou entrar com ele e vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa experiência, né, de um negócio feito em família. Quem tiver interesse aí, ó, de trazer a namorada, o namorado, a esposa, para entender como pode ser um grande... Olha lá ele. Ué, querido, é tu. 21 horas nós vamos fazer nós dois, tá? E compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa experiência de um negócio feito em família, né? De um negócio feito em família. 21, 9 da noite. A gente precisa organizar a casa, né? A gente tem 2 filhos, lembra? Então, 21 horas, 9 da noite. A gente vai dar uma organizada aqui. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre esses bastidores, né? O poder de olhar para o lado. E às vezes a gente tem ali alguém perto, não perco por nada. Eita, vocês gostam, né? Mas enfim, essa é a grande novidade do nosso dia de quinta. Fico feliz em ter vocês aqui. Bora seguir. Amanhã, 7h25, tem live. Hoje tem live, então, 21 horas. Não tem a de 18h25, tá? Porque a nossa inspiração hoje vai ser compartilhar um pouquinho para vocês sobre essa experiência de bastidor aqui, da gente trabalhando junto e como isso pode ser presente aí dentro daqui do nosso trabalho também. Continuem acompanhando, vamos lá. E lembra sempre, é possível sim, tá? Se posicionar, crescer, desde que a gente coloque em prática aí esses 3 pilares. Amo você também, Maria Célia. Vocês são lindos, gente. Eu fico muito feliz mesmo. É isso. Bora. Beijo. Tchau, tchau. Até.